Vamos lá, estamos ao vivo. Que comecem os jogos. Olha aí, voltando aquela live pós-BJJ, aqui direto de BC, direto de Balneário. Vamos lá, rapaziada, vamos pra cima, que hoje o assunto é bem interessante. Já quero agradecer a todo mundo que deixou os feedbacks no nosso direct, os feedbacks que a gente recebeu lá no WhatsApp da comunidade Esperandil Academy. Valeu mesmo, pessoal, muito obrigado. E vamos lá, deixa eu bater alguns pontos aqui com vocês, voltando pra casa depois do jiu-jitsu. Aí, Aracaju, tamo junto, cara, vamos pra cima. E ontem eu tive uma mentoria com os instrutores licenciados. E os instrutores licenciados são os instrutores que levam a metodologia da ITC para suas linhas, para a linha privada, para suas linhas institucionais, para o seu tipo de negócio. Tem alguns que usam no seu próprio negócio e para o seu treinamento. Mas ontem eu fiz uma mentoria e eu falei o seguinte, eu falei que a obsessão, ela vence o talento. Ser obcecado, ela é tão importante quanto ser talentoso. E aí eu quero fazer um link, uma conversa que eu tive com o mestre Carlinhos Gracie, inclusive foi aniversário do mestrão no domingo. E eu lembro que ele falou algo que pra mim tocou bastante. Eu tava na mesa, a gente almoçou e ficou conversando a tarde toda, a Liz estava junto e tal. E ele falou sobre alcançar objetivos e sobre as forças de oposição. É interessante porque força de oposição é um termo que a gente usa no treinamento para falar sobre a figuração, sobre quem faz o bad guy, né? Quem faz a força adversa. Então a força de oposição, a gente chama isso nas Forças Armadas de FOROP, força de oposição, é a figuração, é o cenário, as pessoas no cenário que lutam contra você. Então lá nos Estados Unidos o termo é bad guy, né? O cara ruim, o bandido. E aqui a gente fala que, olha, a figuração ou a força de oposição. E nesse bate-papo com o mestre Carlinhos Gracie, né? Que é o mestre Carlinhos Gracie? Ele é o fundador da Gracie Barra, que é a maior academia do mundo de jiu-jitsu. São quase 2.000 academias pelo mundo afora. Inclusive eu treino na Gracie Barra. E conversando com o mestre Carlinhos Gracie, durante o almoço, ele falou sobre projetos de vida e como as forças de oposição atuam. E o que é uma força de oposição? É algo que te cria um empecilho, um obstáculo, uma resistência. Ele fala assim, pô, Esperandil, sempre vai haver uma força de oposição. O universo, por mais que ele trabalhe a teu favor, né? E aí cada um dentro da sua religião, porque o universo pode ser, para mim pode ser Deus, para outros pode ser só uma força da natureza, e por aí vai. Mas vamos lá, cada um dentro da sua crença. Ele vai falar o seguinte, que o universo, por mais que ele atue de maneira positiva para que você conclua aquilo que você está almejando, ou naquilo que você está trabalhando, talvez você encontre uma força de oposição. E essa força de oposição, ela é natural, ela está lá, ela vai acontecer. Claro que às vezes ela é um pouco mais intensa, às vezes ela é menos intensa, e talvez às vezes ela passe até despercebida. Quando a gente fala sobre essa força de oposição, eu quero fazer já essa analogia com a figuração que a gente usa nos cenários, né? O CQB é um dos cenários que eu mais aplico força de oposição, que eu coloco dentro de uma casa, um cenário, e eu coloco ali uma figuração que vai gerar oposição, que vai interagir com os meus alunos quando eles entram, né? Inclusive a gente tem um módulo no mês de março em São Paulo, nosso módulo presencial de CQB. E durante o módulo, você vai ter ali os cenários que você vai ter que resolver. Claro que o cenário, ele não começa super difícil. O cenário, ele vai aumentando a dificuldade gradualmente. Quanto mais o aluno vai ficando experiente em resolver cenários, mais difícil e mais complexo o cenário se torna. Mas como um coordenador do curso, como o cara que está conduzindo o curso, é óbvio que eu crio para ele uma situação na qual ele vai gradualmente aumentando a dificuldade, porque ele vai melhorando. Não adianta eu colocar o meu aluno numa super dificuldade onde ele não consiga vencê-la. Então sim, a gente faz isso de uma maneira mais gradual. E é legal, né? Porque a pessoa pergunta, pô, o CQB, cara, o CQB vai acontecer em março, em São Paulo. Até que as datas estão aqui, ó, 28 e 29 de março. E se você quiser estar no nosso módulo presencial em São Paulo, ou em qualquer outro módulo presencial da ITC, você vai mandar um direct. Pra galera que quer ir pra comunidade da Esperandil Academy, deixa eu aproveitar para falar também. Nós vamos ter 3 aulas, 3, 4 e 5 de fevereiro, às 20 horas. São aulas online e gratuitas. Só que para você receber os links da aula, você tem que estar cadastrado no link que está na bio. Você
vai fazer a sua inscrição gratuita para estar nessas 3 aulas. E nessas 3 aulas eu vou falar sobre CQB com pistola. Já que a gente está falando de força de oposição, já que a gente está falando de combate a resistência fechado, eu vou falar sobre CQB com pistola. Vou falar sobre as técnicas, vou falar como você utiliza, vou falar sobre pistola com as 2 mãos, pistola com uma mão só, vou falar sobre estratégia de treinamento, mas mais importante, como combater numa casa usando uma pistola, ok? Independente de você ser policial, você ser instrutor ou um cidadão de bem. O importante é que você faça a sua inscrição, porque serão 3 aulas preparatórias para a comunidade da Esperandil Academy. E olha quem está aqui, a Rosana. Rosana, tudo bem, Rosana? Olha aí, direto de Rondônia. E eu quero dizer que eu recebi vários feedbacks da galera da comunidade da Esperandil Academy, falando, olha, como a instrução mudou minha vida, como a instrução criou oportunidades. Gente que mandou direct pra mim. A Rosana, que nem é do tiro, mas que me mandou um excelente feedback. Parabéns, Rosana, pela sua unção, por se tornar evangelista, por levar a palavra para outras pessoas. Parabéns mesmo, de coração, viu? Que Deus abençoe a sua jornada. E diante de todos esses feedbacks que eu recebi no dia de ontem, eu falei, vou trazer um assunto que pra mim me tocou bastante, que foi esse assunto da força de oposição que o mestre Carlinhos Gracie conversou comigo. E ele falou o seguinte, cara, todo o teu projeto, tudo aquilo que você faz na sua vida, que você busca conquistar, vai haver uma força de oposição. Ela tá ali muitas vezes para te fortalecer, para te tornar melhor. E quando o cara fala sobre algo que vai, olha, não vai ser tão fácil, você vai ter uma resistência ao longo do caminho. Falei, o Senhor me ajudou muito, muita bênção. E ali se fortaleceu o comportamento de tudo. Parabéns, Rosana. Que seja algo fantástico na sua vida, viu? E aí a gente fala sobre a força de oposição, né? Porra, qual é o empecilho para eu conquistar o que eu quero? Qual é a dificuldade que eu tenho para alcançar? Porra, o que tá me limitando? Na maior parte das vezes, você não percebe, mas aquilo que acontece com você, que te segura, que contrapõe, que torna difícil, tá ali para te fortalecer. Da mesma forma que a gente trabalha num cenário de força, força contra força, onde a gente cria uma figuração para que aquela figuração seja uma dificuldade no cenário, isso vai acontecer na tua vida. Só que muitas vezes o cara não consegue olhar para aquilo ali e enxergar uma oportunidade para o cara evoluir. Da mesma forma o cara que treina, o cara ele treina, esperando eu estou indo para o treinamento e eu vou manter os meus parâmetros de treinamento, distância, velocidade, dimensão de alvo, os mesmos, porque assim eu sempre acerto, assim eu não erro. Deixa eu ver se eu entendi. Você não aumenta o parâmetro, a dificuldade, a tua métrica de desempenho, porque você não quer errar. Afinal de contas, vivemos numa sociedade onde o erro é punido. E pelo fato do erro ser punido, isso não dá para você essa liberdade, essa flexibilidade para você aumentar parâmetros e se dispor a errar. É isso? Por que eu criei o Card Drill, né? O que são os Card Drills? É uma caixa com cartas, onde cada carta é um drill. São 52 cartas, é um drill para cada semana. E esse Card Drill, ele vai dentro de um box, onde os alunos que vão fazer a inscrição para a próxima turma da Esperandil Academy recebem na sua casa um presente. O cara que fizer a inscrição ali num tempo determinado, nas primeiras 24 horas, nas primeiras 12 horas, ele recebe esse Card Drill. E olha que interessante, dentro do card ele tem um drill, ele tem um exercício. Só que dentro desse exercício eu tenho parâmetros diferentes de avaliação, onde eu tenho o parâmetro do iniciante, eu tenho um parâmetro para o cara que está no nível intermediário, mas eu também tenho um parâmetro para o nível avançado. Então as dificuldades elas vão aumentando dentro de um mesmo drill, dentro de um mesmo exercício. Às vezes a velocidade vai estar atrelada com a velocidade, às vezes a velocidade ela vai estar atrelada com a distância, às vezes com o tamanho do alvo, enfim, são parâmetros onde você trabalha e melhora. Pois eu vou fazer tudo de primeira, talvez, mas também se você fizer e errar, você pode repetir. E a vantagem é que quando você repete, você tem chance de melhorar. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, provavelmente em tudo você vai encontrar uma resistência. E aí o cara fala pra mim, porra, e como funciona? Eu até tenho uma pergunta legal aqui, ó. Professor, qual o cenário dentro de um CQB para se usar uma granada de fumaça ou um explosivo, por exemplo, para adentrar num cômodo fechado? Cara, granada de fumaça não faz sentido. Eu vou te falar por quê. Porque uma granada de fumaça, ela impede que você consiga fazer a detecção de ameaças dentro do cômodo. Eu vou dar um exemplo. Eu fazia a função de explosivista, arrombador. Então eu sei fazer uma carga explosiva e colocar numa porta.
eu sei que dependendo da forma como eu preparar essa carga, ela pode gerar muita fumaça na hora que ela explode. Isso faz com que essa fumaça impeça os operadores de designar ameaças. O cara não consegue enxergar uma ameaça dentro da casa porque tem muita fumaça. Então eu sei que dependendo da forma como eu preparo a carga explosiva, se ela é linear, se ela é em C, enfim, depende de uma prancha, depende do tipo de carga que eu vou fazer, essa carga pode gerar muita fumaça, e muita fumaça dentro de um cômodo é ruim, porque isso impede que os operadores encontrem suas ameaças. Lembra, num cenário onde eu não tenho um estado de guerra declarada, eu posso encontrar inocentes, eu posso encontrar alvos não atiráveis. Então nem tudo que está naquela casa é uma ameaça. Agora, outra pergunta que você falou é usar uma granada explosiva. Depende. As granadas são autoexplosivas. Algumas são de luz e som, outras são de gás. Depende. Agora, se você falar para mim assim, Sprandil, qual a ideia de usar uma granada ofensiva, com fragmentação, com explosão, com tudo isso dentro de uma casa? Cara, eu não vejo aplicação se não for num cenário de guerra declarado, né? Como os caras virem lá, sei lá, faixa de Gaza em Israel ou na Ucrânia. Não há aplicação para isso num cenário comum, ok? Num cenário policial. Então, usar uma granada de fumaça ou um explosivo para adentrar num cômodo, eu não jogo dentro do cômodo uma granada de fumaça, porque eu perco a designação de alvos, eu não consigo enxergar os alvos, identificar os alvos. E eu não jogo uma granada explosiva ou ofensiva para dentro do cômodo, porque, porra, você vai matar todo mundo lá. Agora, se você falar para mim assim, eu quero fazer uma entrada explosiva e eu posso colocar uma carga de porta para forçar o arrombamento da porta e entrar e usar isso como uma ação de choque, aí sim, aí existem estratégias para isso, só que são casos peculiares, tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque essa era a minha função na unidade de operações quando eu trabalhava lá. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é tão simples assim jogar uma granada para dentro de uma casa, mesmo que seja uma granada de luz e som. Fechado? Precisa se cuidar. Isso, eu quero dizer pra vocês o seguinte, cara, vocês têm que cuidar com quem vocês treinam e quem vocês ouvem. Eu vejo muita coisa na internet, é muita besteira, é muito cara falando muita ladainha que pouco serve pra nada, né? Eu fico muito atento com aquilo que eu assisto, e tem uns caras lá fora, que os caras são famosos, cara, mas ensinam um monte de besteira. O cara é famoso, e ser famoso não dá pra ele credibilidade, e muito menos conhecimento naquilo ali. Então, o que eu percebo? Baseado na minha vivência. Cara, eu vivo isso há muito tempo, são 24 anos treinando pessoas, são 17 anos na atividade policial operacional, atualmente trabalhando de operações aéreas. Então, quando o cara fala pra mim assim, pô, são vários cursos operacionais, e quando o cara fala pra mim, pô, que negócio da internet, eu quero dizer pra você o seguinte, cara, que dificilmente você vai aprender alguma coisa que preste na internet. Quando eu crio toda uma situação para entregar uma aula pra vocês, como vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de fevereiro, inclusive se você não está inscrito, clica no link da bio e se inscreve. Cara, eu estou preparando uma aula, estou trabalhando nisso há um mês, eu estou estruturando uma aula, estou preparando um conteúdo que eu possa entregar para o meu aluno e ele veja assim, cara, se esse cara entrega tudo isso no Instagram, na internet, imagina o que ele não entrega dentro da Sprandil Academy. Beleza? E é importante você entender, cara, que você não aprende nada na internet. Cara, você vê um monte de groselha. Eu vejo um monte de cara postando coisa que eu falo aqui. Eu falo uma coisa, daqui 2 semanas o cara pega o meu que eu acabei de falar, aí ele joga no chat e publica. O cara nem sabe sobre o que ele tá falando. Beleza. Siqueira, tamo junto, irmão. Opa, olha aí. Eu tentei fazer um cadastro do curso e não consegui. Netinho, entra lá de novo, cara. Chama no direct. E aí é toda uma história, cara. É muito tempo fazendo isso. Eu tô com o Gambetta aqui, ó. O Gambetta foi soldado lá da minha companhia. O Gambetta foi infante, pô. Você viu comigo. E aí eu vejo que a galera às vezes perde muito tempo com aquilo que não interessa. Então é uma força de oposição também, cara. Você pegar o teu tempo e você dedicar o seu tempo a algo que não tenha finalidade, você também tá tendo uma força de oposição. Uma coisa que eu faço, pessoal, cada vez mais funciona pra mim, é não gastar o meu tempo com aquilo que não vai me edificar, com aquilo que não vai me melhorar, com aquilo que não vai evoluir. Então eu tenho um ponto pra mim muito importante. Que ponto é esse? Cara, se eu estou dentro de um perfil, dentro de um canal, ou lendo um livro, que na hora eu percebo, cara, isso aqui não vai me trazer nada de benefício, isso não vai melhorar
a minha didática, isso não vai melhorar minha espiritualidade, isso não vai melhorar meu repertório de conhecimento, eu abandono. Quero trabalhar com engenharia bélica. Ô João Guedes, deixa eu te falar uma coisa. É legal isso aí, cara, mas você tem que fazer uma análise de mercado. Você acha que vale a pena entrar no mercado de engenharia bélica? Eu vou te falar por quê. Porque eu já tive 2 engenheiros da Taurus, por exemplo, um cara com 28 anos de serviço, experiência lá nos Estados Unidos, experiência no Brasil, e ele foi mandado embora. E o outro garoto também foi nosso instrutor licenciado, ele foi 14 anos armeiro da Taurus e foi mandado embora. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer viver um sonho, mas a gente tem que sempre alinhar o nosso sonho com aquilo que, cara, porra, isso aqui vai fazer sentido, isso aqui vai trazer uma situação melhor para minha família. Você acha que engenharia bélica é um bom mercado hoje? Eu falo para os caras do tiro, tá? Eu falo para os caras do tiro. O que acontece? Porra, ser instrutor é bom? Cara, ser instrutor é bom demais, ele vive um sonho. Outro dia o cara comentou, você vive o sonho de muitos. Eu falei, porra, amém, agradeço. Viver o sonho de muitos significa que você faz algo que muita gente quer fazer. O mundo do tiro tem vários instrutores, mas para você se destacar, você tem que fazer mais do que todo mundo. E fazer mais do que todo mundo não é só trabalhar mais do que todo mundo, é dominar habilidades que a maioria não domina. Quando o cara entra na comunidade Experimento Academy, eu falo para ele o seguinte, olha cara, aqui tá o que você precisa no repertório de conhecimento e estratégia de mídias sociais. Aplique. Agora, o que vai fazer ele decolar ou não é a intensidade com que ele pega aquele conhecimento e aplica. A intensidade com que ele se dedica naquilo que ele está fazendo. Porque em algum momento alguém vai perceber o quanto você é bom. Só que você tem que estar ali. Eu estou só com a ETC, que é a Experiência Tático Concept, eu estou há mais de 10 anos. Vou fazer 11 anos, 11, esse ano. Tudo bem? Eu dou aula nos Estados Unidos desde 2016. Eu trabalho com treinamento de pessoas e estou no mundo operacional desde 2001, quando eu entrei no Exército Brasileiro. E fiquei lá por 7 anos. Então quando o cara fala pra mim assim, porra, foi sorte. Eu falei, sorte? Cara, eu tô mais da metade da minha vida, eu tenho 43 anos, eu tô mais da metade da minha vida fazendo isso. Me dedicando todos os dias, beleza? Você quer falar, professor, eu uso 2 armas secundárias e o uso de 2 armas secundárias, pode usar vários carregadores da primeira arma ou a coisa particular. Faz o seguinte, Siqueira, traz isso para a aula de 3, 4 e 5. Eu posso te dar essa opinião porque eu já tive essa experiência de 2 armas secundárias. Então eu vou fazer o seguinte, eu não consigo explicar de uma maneira do jeito que eu gostaria aqui, não vai dar tempo. Então você vai lá na aula, você vai pedir na aula para eu falar sobre isso aí, fechado? Enquanto ensino que é verdade, é interessante, cara, porque às vezes o cara fala assim, não, eu vou me tornar um instrutor, vou fazer um IAT. Cara, legal, você fez um curso de IAT. O que o IAT te ensinou? Ele te habilitou a fazer o credenciamento para a prova da PF. Ele não te ensina a ser um instrutor, ele te ensina um roteiro para fazer a prova da PF. Você não tem conteúdo, você não tem a experiência, você não tem a metodologia para aplicar e dar aula. Esquece. O que vai te tornar um bom instrutor é a tua capacidade de pegar o teu repertório de conhecimento, aquilo que você aprendeu, colocar isso em prática e aplicar isso através da tua comunicação, como você fala. A gente está falando sobre as oposições. Quais são as oposições que você tem? Às vezes você tem vergonha, você tem aquela crença de aceitação, você tem vergonha de falar para o pessoal e você tem medo de ser aceito pelo que você está falando. Porque se você falar alguma coisa e alguém te criticar, você fala, putz, isso não é pra mim. Se você falar alguma coisa e alguém for contra aquilo que você tá falando, você também fala, putz, não quero, isso não serve pra mim. O cara tem medo disso. Então, se tornar um bom instrutor não é fazer um curso de AT. Esse aí, o curso de AT não é nem parâmetro, você quer saber. Se tornar um bom instrutor é pegar um conhecimento, como por exemplo, tá na comunidade da Experimento Academy, pegar tudo aquilo ali, compilar aquele conhecimento, organizar, já tá organizado, é só pegar e aplicar. Acabou. Só pegar e aplicar. Até as estratégias de comunicação se encontra lá. Então não basta ter um certificado embaixo do braço. Se fosse só um certificado, o cara pegava aquele papel, dobrava e botava embaixo do braço. Ia dar aula. Chegou lá, o aluno fez uma pergunta, ele mostra o certificado. O aluno não entendeu o que ele está explicando, ele mostra o certificado. O aluno levanta o braço e ele mostra o certificado. Não é isso. Nunca vai ser sobre isso. Os caras não estão nem interessados
no teu curso de AT. Eles estão interessados da onde vem a tua fonte de conhecimento. E aí você não sabe. Cara, não sabe. Beleza? Vamos lá. Ah, legal, cara. O certificado embaixo do braço, ele vai servir para quem não tem responsabilidade, exatamente. O cara que tem responsabilidade com a turma, o que te torna um bom instrutor? Quando você termina a aula e o aluno vem falar para você, cara, que aula fantástica, aprendi várias coisas. Ontem, o cara botou um comentário que até deixei nos stories. Ele falou assim, cara, só o que eu aprendi no Porte Velado Online, só o que eu aprendi no Porte Velado Online, de vários módulos de instrução de treinamento, só o que ele aprendeu. E isso, ele fala o seguinte, cara, isso aqui foi mais do que tudo que eu já aprendi com um monte de instrutor na linha presencial. Inclusive, nenhum deles falou 1/3 do que eu aprendi no curso online. Por que o treinamento online existe? Para eu socializar, para eu poder levar isso para Portugal, para eu levar para Inglaterra, para eu levar para os Estados Unidos, para levar para o México, para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para locais onde meus alunos estão e eu não vou estar naquele momento. Para fazer com que o cara, através de um celular, ele possa estudar e treinar. Só que mesmo a estratégia da plataforma da academia online, ela é feita para que você consiga aprender e aplicar, ok? Você vê, olha e aplica. R2 antigo pode fazer o seu curso? Claro, Rogério, com toda certeza, cara. Você vai pegar essa tua bagagem de militar, essa tua experiência, essa tua vivência com arma de fogo e você vai vir para nossa linha, cara, com toda certeza. Você pode vir sim, vem treinar com a gente. Inclusive vai encontrar vários R2, você vai encontrar oficiais de carreira, você vai encontrar policiais, você vai encontrar instrutores, você vai encontrar o cidadão que treina para defender a sua família. A nossa linha ela é fantástica porque ela é uma reunião. Hoje o treino foi pegado. Ela é uma reunião de várias pessoas que são do mundo do tiro. Então você não vai encontrar só policial, pelo contrário, você vai encontrar policiais, você vai encontrar o cidadão comum, você vai encontrar juiz, você vai encontrar promotor, você vai encontrar militar do exército, porra da marinha, o cara da aeronáutica, o cara que é R2. Inclusive, eu vou te indicar também a comunidade do Speed Academy, porque ela vai ter muito material para você estudar, aplicar e relembrar aquela tua época, porra, cara, aquela época que ninguém esquece, que é aquela época que você passou no Exército Brasileiro, vivenciou tudo aquilo ali e falou, cara, essa aqui foi uma das melhores épocas da minha vida. Não é à toa que a Academy tem nome de Academy. A Academy, ela vem depois de um treinamento que eu dei lá na Academia Militar nas Agulhas Negras, e eu falei, cara, vou criar uma academia digital e aí eu vou chamar de Academy no modelo militar, porque eu acabei de vir da AMAN e eu fiquei pensando, cara, vai ser estilo West Point, mas dentro da internet. E aí foi assim que nasceu a Academy, beleza? Então bora. Eu tô em Balneário dirigindo, voltando do jiu-jitsu. Eu vou dizer pra vocês, se vocês não se inscreveram ainda para as 3 aulas que vão acontecer 3, 4 e 5 de fevereiro, clica no link da bio, beleza? São 3 aulas, eu vou falar sobre CQB com pistola, vou falar sobre as técnicas que você pode utilizar com as 2 mãos, técnica com uma mão só, estratégia de treinamento, a parte de combate em recinto fechado. Você tem que, para receber o link das aulas, você tem que estar cadastrado no grupo. É de graça, cara, é só clicar ali e fazer o teu cadastro. Você recebe por e-mail, tá bom? Até na Academy, a Speed Academy, a cor dela, a referência de cor é verde, por conta do verde militar. Fala, Junqueira, tudo tranquilo, meu irmão? Bom te ver aqui, meu camarada. Vamos lá. Aquela live pós meio-dia. Então, só pra gente retomar aqui, pessoal, que eu já tô chegando em casa. Entenda o seguinte, aquilo que você faz, aquilo que você busca, aquilo que você quer conquistar, provavelmente você vai encontrar uma força de oposição, algo que vai deixar você mais lento, algo que vai talvez impedir você de alcançar um objetivo, algo que possa te atrapalhar. Essa força de oposição, ela tá ali para melhorar você, ela tá ali, ela é uma oportunidade de melhoria. Quando você encontra isso, você vê assim, cara, como eu posso melhorar a partir daqui, né? O que eu posso aprender com isso? Uma frase que eu sempre utilizo e a Lizzie também utiliza, minha esposa, que é assim, cara, o que eu posso aprender com isso, né? O mundo tá caindo, o mundo tá desabando, e aí você olha para tudo aquilo ali e fala, cara, o que eu posso aprender? O que o universo quer
me mostrar, né? O que Deus quer me mostrar com tudo isso? Eu posso dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, quando você passa por um ponto de dificuldade, quando você passa por um deserto é um local difícil. Aquilo ali faz você evoluir. Só que você tem que estar prestando atenção nos sinais para entender que quando você começa, por exemplo, comecei o Instagram, aí um monte de gente começou a falar mal. Cara, as pessoas que estão me criticando, elas estão me fortalecendo. Por quê? Porque eu tenho maturidade suficiente para olhar para aquilo ali e ver o quanto o cara está frustrado falando mal de mim. E aí eu uso aquilo ali como um ponto de alavanca. Então o jogo para nós é o jogo do ganha-ganha. Fala, Vasconcelos, vamos para cima, meu irmão. É o jogo do ganha-ganha. Você olha para aquilo e fala, cara, como é que eu ganho com isso? Como é que eu melhoro com isso? Como é que eu evoluo com isso? É simples assim. E quando você vira essa chave, quando você vira essa chave, você para de olhar tudo como uma dificuldade, tudo como uma guerra, tudo como um confronto, e você começa a ver aquilo ali como uma oportunidade. É uma oportunidade de melhoria. Porra, tá difícil pra caralho, os caras estão xingando. Beleza, o que eu vou fazer? Vou transformar impacto em impulso. Eu sempre falei isso aqui no perfil. Transformar impacto em impulso. Pronto, acabou. Estão te criticando? Usa a crítica, bota moral, bota força e vai fazer. Pô, Esperandinho, eu não tô dando bola. Olha para aquilo ali, estão te ignorando. Continua fazendo. Você não para, você não deixa de fazer o que você faz porque alguém falou, porque tá difícil, porque tem resistência. Você continua fazendo e vai fazendo mais ainda. Esse é o jogo. Beleza? Ninguém bate em apagado. A luz sempre vai chamar a atenção. É isso aí. Exatamente. Exatamente. As pessoas nunca vão bater em quem não incomoda elas, né? Em quem não apaga a luz dela, em quem não ofusca. Então continue. Beleza? Usem um ponto de resistência como um ponto de melhoria. E lembre-se, 3, 4 e 5 a gente se encontra às 20 horas, né? 3, 4 e 5 de fevereiro, nas nossas 3 aulas, são aulas preparatórias para a comunidade da Expredio Academy, onde eu vou falar sobre CQB com pistola, beleza? Olha aí, Gabriel falou, ó, bora, mestre, estaremos em Brasília. Bora, Gabriel, vamos pra cima, meu irmão. Quem quiser treinar comigo no presencial, vai mandar um direct que eu já te mando todas as informações. Me chama no direct, galera. Agora que eu tô chegando em casa agora. Chegando em casa. E é isso aí. Valeu? Grande abraço.